Ao longo dos séculos, os países árabes testemunharam inúmeras crises e divisões, que levaram ao seu enfraquecimento e à sua derrota diante dos desafios. Se você observar a realidade árabe atual e as catástrofes e retrocessos que ela enfrenta, descobrirá que muitos desses problemas começaram por causa de alguns árabes que traíram suas pátrias e seus povos, seja por dinheiro ou para preservar seus cargos. Para conhecer os acontecimentos, os detalhes completos e os mais famosos traidores árabes ao longo da história, fiquem conosco até o final. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades. O rei Hussein bin Talal é considerado uma das figuras mais controversas da história da região árabe. Ele governou a Jordânia entre 1952 e 1999, e seu período de governo foi marcado por numerosos acontecimentos políticos e posições que continuam sendo debatidas até os dias de hoje. Talvez o aspecto mais polêmico em torno do rei Hussein seja o seu papel, que ultrapassou o de simples monarca para torná-lo parte integrante das redes de inteligência internacionais, incluindo a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, e o Mossad israelense. O rei Hussein ascendeu ao trono em um momento difícil da história da Jordânia e da região árabe. No entanto, o que o diferenciava de outros governantes era o seu envolvimento em relações secretas com serviços de inteligência estrangeiros, começando pela CIA, dentro da qual era conhecido por um codinome, Mr. No Beef. Segundo revelou o renomado jornalista americano Bob Woodward em uma reportagem publicada no jornal Washington Post em 1977, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, descobriu que a inteligência americana vinha pagando grandes somas de dinheiro ao rei Hussein ao longo de 20 anos. Esses valores não eram simbólicos. Woodward afirmou que o rei Hussein recebia $1 milhão por mês, em troca de informações sensíveis sobre os países árabes e os vizinhos da Jordânia. Esse dinheiro lhe era entregue pessoalmente pelo chefe do escritório da CIA, em Amman, desde 1957. Devido à sensibilidade da posição geográfica da Jordânia e ao seu papel político na região, além de governar um país relativamente pequeno e cercado por grandes potências árabes como o Iraque, a Síria e o Egito, o rei Hussein acreditava que sua aliança com as potências ocidentais lhe garantiria a proteção necessária para permanecer no poder. Isso o levou a prestar serviços de espionagem, em troca de apoio financeiro e político dos Estados Unidos. Não se tratava apenas de dinheiro, mas também de apoio político e estratégico que lhe assegurava a permanência no trono. Entretanto, a relação com a CIA não foi a única registrada na trajetória do rei Hussein. Seus contatos com o Mossad israelense constituíram outro capítulo da rede de traições em que se envolveu. Um dos episódios mais marcantes foi o seu encontro secreto com Golda Meir, então primeira-ministra de Israel, em Paris, no ano de 1965. Nessa ocasião, ele solicitou o apoio dela no enfrentamento da resistência palestina e da pressão crescente da Síria e do Egito, então governado por Gamal Abdel Nasser. Durante esse encontro, o rei Hussein pediu que os Estados Unidos fossem autorizados a vender armas à Jordânia, comprometendo-se a não utilizá-las contra Israel, em uma atitude que revela o grau de sua cooperação com o inimigo israelense para garantir sua permanência no poder. Uma das traições mais evidentes do rei Hussein ocorreu durante a Guerra de Outubro de 1973, considerada pelos árabes um ponto de virada no conflito árabe-israelense. Enquanto o Egito e a Síria se preparavam para enfrentar Israel, o rei Hussein tomou uma iniciativa que surpreendeu a todos. Realizou 3 visitas secretas a Tel Aviv nos meses de maio, julho e setembro daquele ano, alertando os israelenses sobre os movimentos militares egípcios e sírios. De acordo com as revelações do general Eli Zeira, então vice-chefe da inteligência militar israelense, o rei Hussein não alertou os israelenses apenas uma vez, mas pelo menos 3 vezes, embora eles não tenham levado seus avisos a sério. Em meio às tensões contínuas entre os países árabes e Israel, as traições do rei Hussein surgiram em momentos críticos que poderiam ter mudado o curso da história. Durante a Guerra de Outubro, ele recusou um pedido do então rei Faisal da Arábia Saudita
para abrir as fronteiras jordanianas a passagem de uma unidade militar saudita que participaria da guerra contra Israel. Essa recusa ocorreu em um momento extremamente delicado, pois a abertura da frente jordaniana teria contribuído significativamente para aliviar a pressão sobre as frentes egípcia e síria, e talvez tivesse ajudado na recuperação da Cisjordânia e de Jerusalém. No entanto, o rei Hussein preferiu manter a calma em sua fronteira com Israel, o que contribuiu diretamente para o fracasso dos esforços árabes em alcançar uma vitória decisiva. Além disso, surgiram vários rumores indicando que o rei Hussein bin Talal teria informado Israel de que o Egito planejava lançar um ataque militar no mês de outubro. Informações que, segundo se diz, ele teria obtido por meio de alguns países árabes vizinhos, especialmente a Síria e a Arábia Saudita. As relações do rei Hussein com Israel não cessaram nem mesmo após sua morte, em 1999. Israel o homenageou de uma forma inédita para qualquer líder árabe. Em 2019, em sinal de gratidão pelos serviços que teria prestado ao Estado israelense, uma das ruas de Jerusalém recebeu o seu nome, em um gesto simbólico que demonstra o nível de cooperação estreita entre as duas partes durante o seu reinado. A partir desses fatos, fica claro que o rei Hussein fazia parte integrante das redes globais de inteligência, especialmente as americanas e israelenses. Esse papel oculto que desempenhou teve um impacto significativo no curso dos acontecimentos na região árabe e contribuiu para atrasar muitos esforços de unidade e libertação, sobretudo a unidade árabe, que ele temia por receio de perder o seu trono. O rei Hassan II, que governou o Marrocos entre 1961 e 1999, é considerado uma das figuras políticas mais controversas da história moderna do mundo árabe. Durante muito tempo foi descrito como um rei sábio e um diplomata habilidoso. No entanto, existem aspectos sombrios em sua trajetória política, ligados à traição e à cooperação com potências estrangeiras, especialmente com o serviço de inteligência israelense, o Mossad. Uma relação que contribuiu de forma indireta para a derrota árabe na Guerra de 1967. A história começa em meados da década de 1960, especificamente em 1965, quando o cenário político do mundo árabe estava repleto de tensões. A questão da unidade árabe e o enfrentamento da ocupação israelense estavam no topo da agenda de muitos países árabes. Nesse contexto, os Estados Árabes decidiram realizar uma cúpula na cidade marroquina de Casablanca, entre os dias 13 e 17 de setembro de 1965, para discutir o grau de preparação dos exércitos árabes para uma guerra contra a ocupação. Guerra que terminaria mais tarde na famosa derrota de junho de 1967. Participaram dessa cúpula líderes árabes de 12 países, além de ministros da defesa, chefes de Estado-Maior e dirigentes das instituições de segurança. Tratava-se de uma oportunidade de ouro para os líderes árabes avaliarem suas capacidades militares e coordenarem suas estratégias futuras frente a Israel. Contudo, o encontro transformou-se em um verdadeiro pesadelo de traição e espionagem, no qual o rei Hassan II desempenhou um papel central ao vazar informações cruciais para o inimigo. Nesse período, o rei Hassan II enfrentava uma oposição feroz, representada por uma importante figura marroquina chamada Mehdi Ben Barka, que constituía uma ameaça real ao trono. Ben Barka era um líder de esquerda que vivia na França e era considerado uma voz forte de oposição ao regime marroquino. Diante desse conflito interno, Hassan II decidiu usar a cúpula árabe como uma oportunidade para ajustar contas com Ben Barka, mesmo que o preço fosse a traição dos árabes e de suas causas fundamentais. O Mossad israelense apresentou ao rei Hassan II um acordo secreto: eliminar Mehdi Ben Barka em troca de facilitar ao Mossad a espionagem da cúpula árabe. O rei não hesitou em aceitar essa proposta suspeita. Em virtude desse acordo, Hassan II permitiu que o Mossad instalasse dispositivos de escuta no hotel que sediava a cúpula,
inclusive nas salas onde ocorriam as reuniões secretas entre os líderes árabes. Dessa forma, os israelenses obtiveram informações decisivas sobre o nível de prontidão dos exércitos árabes e chegaram até a ouvir diretamente confissões de líderes árabes admitindo que seus exércitos não estavam preparados para a guerra. Um dos momentos mais importantes dessas reuniões foi o conflito entre o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser e o rei Hussein da Jordânia. Nasser reconheceu que as forças blindadas egípcias se encontravam em estado deplorável e não estavam prontas para qualquer confronto militar. Além disso, as divisões entre os países árabes tornaram-se evidentes durante a cúpula, com fortes divergências sobre planos militares e coordenação, o que deu a Israel a clara impressão de que a unidade árabe que tanto temia não passava de uma ilusão. Graças a essas informações, vazadas pelo Mossad, Israel conseguiu tomar a decisão estratégica de atacar o Egito, a Síria e a Jordânia em junho de 1967, conflito que ficaria conhecido posteriormente como a Guerra dos 6 Dias. Como resultado dessa traição informacional, Israel tinha pleno conhecimento dos pontos fracos dos exércitos árabes, o que a ajudou a alcançar uma vitória esmagadora. Nessa guerra, os árabes perderam territórios vitais como o Sinai egípcio, as colinas de Golã na Síria, a Cisjordânia e Jerusalém. Além disso, os exércitos árabes sofreram uma destruição quase total, levando ao colapso do moral árabe e a perdas devastadoras em todas as frentes. Quanto ao destino de Mehdi Ben Barka, ele representou o desfecho desse acordo perverso com o Mossad. Em outubro de 1965, Ben Barka desapareceu na França, em circunstâncias misteriosas, e seu paradeiro permanece desconhecido até hoje. Muitas evidências indicam que ele foi assassinado por agentes do Mossad, em cooperação com os serviços de segurança franceses e marroquinos. A operação foi realizada com grande precisão, encerrando assim o caso Ben Barka, que representava uma grande dor de cabeça para o rei Hassan II. Dessa forma, a traição do rei Hassan II não foi apenas um ato pessoal para eliminar um opositor político, mas um golpe fatal contra os esforços árabes no enfrentamento de Israel. Essa traição contribuiu diretamente para a derrota humilhante sofrida pelos árabes na Guerra de 1967, uma derrota cujos efeitos ainda ecoam na região até os dias de hoje. Nouri Haza al-Chalan, chefe da tribo Ruala, cuja influência se estende entre a Síria e a Jordânia, é considerado uma das figuras mais complexas da história moderna do Oriente Médio. Sua vida foi marcada por constantes mudanças, traições e lealdades volúveis, sempre guiadas por um único objetivo: dinheiro e poder. Ele era o exemplo do líder cujo compromisso mudava de acordo com o interesse material, passando de um aliado a outro conforme quem pagasse mais. Nouri al-Chalan iniciou sua trajetória sangrenta no início do século XX, não hesitando em matar seus próprios irmãos para garantir o controle sobre sua tribo e se tornar seu líder. Inicialmente, ele foi um aliado fiel do Império Otomano, que controlava a região e lhe garantia influência e domínio sobre sua tribo. No entanto, não era apenas um subordinado dos otomanos. Estava disposto a trair quem o apoiava caso surgisse uma oferta melhor. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, al-Chalan entrou em negociações com os britânicos por meio de seu famoso agente Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. Lawrence buscava recrutar tribos árabes para apoiar a grande revolta árabe contra os otomanos. De fato, conseguiu persuadir Nouri al-Chalan a se juntar às forças do príncipe Faisal, filho do xerife Hussein, que liderava a revolta com apoio britânico. Foi aqui que começou uma das primeiras grandes traições de Nouri al-Chalan, quando ele traiu os otomanos em favor da Grã-Bretanha, integrando-se à revolta e desempenhando um papel crucial na tomada das principais cidades sírias. Com a queda da Síria e da Jordânia nas mãos dos britânicos, a influência de Nouri al-Chalan aumentou. No entanto, essa aliança com os britânicos não passou de mais um passo em sua longa sequência de traições. Assim que a Primeira Guerra Mundial terminou e os franceses assumiram o controle da Síria pelo Acordo Sykes-Picot, Nouri al-Chalan
se vendeu à França, aliando-se aos franceses e protegendo seus interesses nas regiões desérticas da Síria, ignorando totalmente a resistência síria contra o colonialismo. Os franceses lhe concediam grande apoio financeiro em troca de seus serviços, evidenciando sua preferência pelo dinheiro em detrimento de qualquer princípio ou causa nacional. Mesmo essa aliança não durou. Quando a França deixou de lhe fornecer apoio financeiro, Nouri al-Shaalan traiu os franceses e novamente mudou sua lealdade, passando a seguir o rei Abdullah I da Jordânia, filho do xerife Hussein e líder da grande revolta árabe. O rei Abdullah pagou quantias significativas a al-Shaalan para que o apoiasse em seu conflito contra o rei Abdulaziz al-Saud, fundador da Arábia Saudita. Assim, al-Shaalan tornou-se um mercenário em conflitos regionais, mudando de alianças conforme os interesses financeiros. Contudo, essa não seria sua última aliança. Ele traiu o rei Abdullah em favor de Abdulaziz al-Saud. Em 1926, al-Shaalan mudou novamente de lado e se aliou aos al-Saud, chegando a casar sua neta, a princesa Nuf bint Nawaf al-Shaalan, com Abdulaziz, como símbolo dessa nova aliança. Apesar de seu longo histórico de traições e alianças instáveis, Nouri al-Shaalan se opôs veementemente à divisão dos países árabes após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, sua oposição não era motivada por nacionalismo ou por repúdio ao colonialismo, mas pelo fato de que essa divisão enfraquecia sua tribo e frustrava seus planos de criar um estado próprio na Síria. Sua ambição ultrapassava os limites tribais. Ele buscava tornar-se líder de um império independente que reunisse sob sua bandeira a tribo Ruala e outras grandes tribos. Do ponto de vista financeiro, não se pode negar que Nouri al-Shaalan se tornou um dos líderes tribais mais ricos do mundo árabe em sua época. Ele se beneficiava de todas as partes em conflito na região: otomanos, britânicos, franceses e até mesmo os reis árabes. E essa imensa riqueza lhe conferiu grande influência, tornando-o um líder poderoso, impossível de ser ignorado em qualquer conflito regional. No final, apesar de todas as traições e alianças volúveis, Nouri Haza al-Shaalan faleceu em 1942, deixando um legado repleto de controvérsias e críticas. O rei Abdullah I bin Hussein é considerado uma das figuras mais centrais na história moderna do Oriente Médio. Sua vida foi marcada por contradições e decisões controversas que deixaram marcas claras nos acontecimentos da região. Abdullah I cresceu sob a tutela de seu pai, o xerife Hussein, príncipe de Meca, que liderou a grande revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, Abdullah I atuou como braço direito de seu pai, assumindo a tarefa de se comunicar com os líderes britânicos no Cairo. Essa relação com os britânicos não se limitava à troca de recursos, mas serviu de base para futuras traições que se intensificariam com o tempo. Por meio de seu trabalho como correspondente e representante, Abdullah I desempenhou um papel central em garantir apoio financeiro e militar aos revoltosos, contribuindo para os objetivos da revolta, mas ao custo da estabilidade futura da região. Abdullah I participou ativamente da Grande Revolta Árabe, movimento que derrubou o Império Otomano e influenciou significativamente a formação do mapa político do Oriente Médio. Sua colaboração com os britânicos não foi apenas uma aliança tática, mas uma traição a um Estado árabe islâmico tradicional, contribuindo para sua fragmentação e distribuição de territórios entre potências coloniais. A Grande Revolta Árabe não apenas derrubou o Império Otomano, mas também provocou transformações profundas na formação dos Estados árabes modernos, incluindo Síria, Líbano, Jordânia, Palestina e Iraque. Entre 1916 e 1918, Abdullah I impôs um cerco rigoroso à cidade de Medina com o apoio dos britânicos. Esse cerco causou grande sofrimento à população, que se viu obrigada a comer gafanhotos para sobreviver. Esse episódio revela a severidade da campanha contra a cidade e seu impacto negativo sobre a sociedade local,
demonstrando que o cerco não foi apenas uma operação militar, mas um reflexo da dureza da guerra e de seus efeitos diretos sobre a vida civil. Em 1921, a Grã-Bretanha homenageou Abdullah I ao nomeá-lo rei do Emirado da Transjordânia, criado especialmente para ele. Essa nomeação não foi apenas uma recompensa, mas parte de um plano britânico destinado a dividir a região e assegurar o apoio de Abdullah I à agenda britânica. Nesse novo papel, Abdullah I continuou a servir aos interesses britânicos, mesmo diante das mudanças políticas na região, e seu reinado foi marcado por alianças complexas e múltiplas traições. Durante a Guerra da Palestina, em 1948, as posições de Abdullah I oscilaram entre esperança e frustração. Embora devesse ser um líder nacional defendendo a Terra Santa, ele revelou um papel traiçoeiro, negociando secretamente com as partes envolvidas e fornecendo informações sensíveis sobre as forças árabes e suas posições. Além disso, colocou seu exército sob comando de um general britânico, permitindo que os britânicos controlassem as operações militares. Como resultado, entregou cidades e locais estratégicos, como Lod e Ramla, contribuindo para a derrota esmagadora das forças árabes. Após o fim da guerra em 1948, a Grã-Bretanha recompensou Abdullah I, anexando a Cisjordânia e o leste de Jerusalém ao Reino da Jordânia, em reconhecimento aos serviços prestados na consecução de objetivos britânicos. No entanto, seu destino não foi feliz. Em 1951, Abdullah I foi assassinado por um jovem palestino chamado Mustafa Shukri Ashu, que estava indignado com suas traições e ações, que causaram grande sofrimento aos árabes e muçulmanos. Com isso, concluímos a primeira parte da análise dos principais traidores árabes ao longo da história. No próximo episódio, exploraremos outros governantes árabes, cujos nomes estão ligados à traição histórica, como Faisal bin Hussein, que colaborou com potências coloniais, o Khedive Taufik, que abriu caminho para a ocupação britânica, o rei Hassan II, cujo reinado foi marcado por tensões internas e alianças controversas, e Abu Rakal, o primeiro traidor registrado na história árabe. Não se esqueçam de apoiar o conteúdo curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades.